Muito bem, quero chamar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós vamos ler aqui João capítulo 13 e também João capítulo 17, alguns versos nesses dois capítulos. Primeiramente, João capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Quero convidar você agora ao capítulo 17. Ainda palavras do nosso Senhor Jesus. Ele diz no versículo 26, final de sua oração, a oração que ele faz antes de se despedir. Versículo 26 diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Palavras do Senhor Jesus com o Pai, acerca da igreja. Eu fiz conhecer o teu nome a eles, e ainda vou fazer, Pai. Mas tem um último pedido. O último pedido público de Jesus para nós: que o amor com que me amaste, o mesmo amor, esteja neles, e eu neles esteja. Eu quero ler as palavras do grande pregador Spurgeon sobre esse texto, João 17, ou melhor, sobre essas palavras de Jesus. Ele diz assim, num dos seus sermões clássicos: Você observará que a última palavra da oração do nosso Senhor diz respeito a amor. Eis a última petição que ele apresenta, abre aspas, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja, fecha aspas. Ele não atinge altura maior do que esta, a saber, que seu povo seja cheio do amor. Como poderia subir mais alto do que isso? O amor do Pai neles. Pois tal significa ser enchido de toda a plenitude de Deus, visto que Deus é amor. E quem ama, logo está em Deus e Deus nele. Que importância você e eu devemos dar ao amor? Toda a graça ao amor. Quão grandemente devemos estimar aquilo que Jesus transforma em joia da coroa de todas as coisas. Se temos fé, não nos satisfaçamos, até que o amor de Cristo seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos é dado. Bem disse o poeta: se só amor nos for dado, Senhor, outro céu não pediremos. Pois de fato não há outro céu embaixo, e dificilmente haverá algum outro céu que se eleve à altura maior do que a plenitude do amor perfeito. Este é o ponto em que a oração do filho de Davi termina: para que o amor com que me tens amado esteja neles. Que tema, o mais alto a que nosso Senhor Jesus mesmo atingiu em sua mais nobre oração. Mais uma vez, com gemidos, meu coração exclama: Espírito Santo, me ajude a compreender essas verdades. Irmãos, nós precisamos falar de amor. Nós precisamos desse tema como
referência da nossa caminhada. Pela falta de amor, o mundo tem gemido. E as únicas pessoas que podem amar com o amor que fez o mundo é o pequenino rebanho do Senhor Jesus. Isso não está disponível para outros. Por isso Jesus pede pela igreja que aquele amor esteja neles. O amor que eu já conheci desde antes de tudo. Todos os seres humanos podem experimentar amor. Mas conhecer o Deus amor e amar com esse amor, essas pessoas precisam estar debaixo da intercessão de Jesus. Precisam estar redimidas com sangue puro. E não são pessoas perfeitas. Se fossem, Jesus não precisaria interceder por elas. É um rebanho tímido, medroso e com dificuldades de amar. Mas é Jesus quem está pedindo ao Pai e nos ordenando amar com o amor dele. Então é possível, é necessário e transforma a realidade. Essa é a missão que está nas nossas mãos. Outra camisa não nos representará melhor do que o amor de Cristo, sendo exercido entre nós e a partir de nós. Deixa eu listar 7 pontos que endossam a relevância do amor compreendido biblicamente. Primeira delas, o amor é superior ao conhecimento. À luz das Escrituras, precisamos conhecer a Escritura. Erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Precisamos manejar bem a palavra de Deus. É sabedoria, é vida para os nossos ossos, é a fonte do nosso conhecimento de Deus. Mas a própria palavra nos diz que conhecimento sem amor traz a soberba. O conhecimento sem amor não é bom. O amor é superior ao conhecimento. O conhecimento sem amor ensoberbece, mas o amor edifica. Segundo, o amor é mais importante que os dons. Através dos dons, Deus tem edificado a igreja. Deus tem permitido que a igreja se sirva mutuamente. Deus tem trazido crescimento para a igreja e até maturidade para a igreja através dos dons. Todos eles. O dom da generosidade, o dom do acolhimento, da hospitalidade, exercidos mais pontualmente, mas é um dom. O dom do ensino, o dom do pastoreio. Tudo isso é dom disponível para os irmãos fazerem, exercerem, e a igreja vai acontecendo, o reino vai se expandindo a partir dos dons que Deus vai derramando gratuitamente sobre os seus convertidos, os seus filhos adotados. Aqui, nesse público que está aqui, está no nosso salão externo aí, está em casa, Deus te deu dons para você servir a igreja, para você servir ao mundo, para você honrá-lo através desses dons. Não enterre os dons, não enterre o seu talento, usa com limites, com medo, com dificuldades, com imperfeição, mas use os dons que Deus te deu, venha servir. Mas saiba de uma coisa, sobre todos eles, o amor é o mais perfeito. De tal forma que sem amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu desse os meus bens para todos os pobres e tudo que eu tenho, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, numa total dádiva de sacrifício e de generosidade, sem amor, de nada valeria. Seus dons sem amor não são bênção. O amor
são as pautas da melodia. A nota solta não significa nada. Precisa estar na composição que o amor faz. Seus dons precisam ser exercidos, porém em amor. Isso é uma convicção. Isso é um estilo de vida. É assim que o crente é chamado a amar. Terceiro, o amor supera as grandes virtudes cristãs. Quais são elas? A Bíblia nos resume, sobretudo no Novo Testamento: fé, esperança e amor. São as grandes virtudes. O povo de Deus é chamado para andar com fé. Fé ancorada em Cristo Jesus e na declaração do Evangelho, que é a Escritura toda. Nós andamos com essa convicção. E é fé, porque nós cremos, esperamos, inclusive aquilo que não vemos. Oramos a um Deus que não se manifesta visivelmente. E temos uma viva esperança na glória de coisas e realidades que ainda não se completaram, não se consumaram, mas cremos e esperamos. Fé e esperança. Isto não é opcional, isso é a base do cristão. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que sobre todas elas está o amor. Afinal de contas, na glória, a nova e permanente e maior realidade, a eternidade. Isso aqui é um ensaio breve, importantíssimo, mas um breve pavio da nossa existência. Lá não precisa de esperança. Esperar o quê? Já é real tudo que aguardamos. Precisamos de esperança agora, quando nos ameaçam a vida, quando nos tiram a vida, quando a vida é frágil, quando é provisório, quando somos trôpegos, enfermos, quando ímpios se levantam e nos ameaçam, e tiram os nossos filhos, quando a doença vem e nos separa, nos distancia, nos rouba a vida. Precisamos de esperança agora, de que a palavra de Deus é real, de que há uma eternidade esperando aqueles que amam a Cristo e que o receberam. Precisamos de fé nisso, para crer, inclusive naquilo que não vemos, e firme convicção naquilo que aguardamos. Na eternidade não precisaremos mais de fé. Já estaremos experimentando aquilo que a fé apontava. A criança com fé aguarda que nesse Natal, aquele presente chega. Esperança e fé. Pode ser que aconteça. E quando acontece, para que esperança e fé? Agora é deleite, é realidade. Mas o amor continuará para sempre. O amor não é apenas para o tempo, é para ser cada vez mais amadurecido em nós. E quando a eternidade chegar, aí nós vamos estar ainda mais prontos para viver o amor, para sempre. O amor não é transitório, o amor não passa, e seremos aperfeiçoados no amor. O amor, portanto, é mais importante que as grandes virtudes cristãs. O amor, em quarto lugar, é a maior evidência da nossa conversão. É o maior distintivo, é o maior sinal de que alguma coisa sobrenatural da parte de Deus aconteceu na sua história. Aquele que ama seu irmão passou da morte para a vida. Você não pode dizer que ama a Deus que não vê e não amar a seu irmão a quem vê.
Se você é filho de Deus e Deus é amor, logo você ama. Causa e efeito. Se envolver com o Deus amor fará pessoas amarem, a menos que deliberadamente queiram desonrar o seu pai e quem ele é e o que ele te deu para fazer em prioridade. Mas os convertidos e transformados pelo Evangelho e pelo Espírito Santo que habita neles, estão sendo impulsionados, convencidos, embebidos por esse amor, por esse Deus que é amor. E ao não amar, eu estou mentindo ao dizer que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, a minha dificuldade é com os irmãos. Você está tão longe de Deus, que talvez nem o conheça. Essa semana eu fui acompanhar um vídeo era um youtuber cristão que fazia vídeos evangelísticos muito bons, e eles envolveram-se numa polêmica aí. As pessoas começaram a questionar eles, por que eles não eram mais cristãos, tinha uma grande audiência, e eles foram explicar, não, a gente ainda é cristão, não tem nada disso. E eles estavam se perguntando onde é que as pessoas começaram a pensar que eles não eram cristãos. E a esposa diz, eu tenho o meu palpite, ali no vídeo. Quando a gente falou que a gente não queria mais pertencer a uma igreja. Eu acho que ali as pessoas entenderam mal a gente, tudo mais, a gente continua crente, tudo mais, a gente só não quer ir para a igreja mais, pertencer ali à congregação e tal, eles explicam isso. Porque a gente não é desigrejado, a gente só não quer frequentar uma igreja mais. E eu ouvindo, com muito lamento, aquelas falas, e a hora que estava estudando a palavra de Deus aqui nesses versos, eu me lembrei disso. Não é opcional. Nós fomos tão amados por Deus, para agora Ele nos dar uma ordem: se amem. Como é que eu amo meu irmão? Tendo pensamentos carinhosos acerca dele lá em casa? Não basta. Para amar o meu filho, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que estar com os olhos nele, eu tenho que estar ali para quando ele precisa. Eu tenho que exortar, eu tenho que elogiar, eu tenho que amparar, eu tenho que dar o que ele precisa. Assim eu amo os meus irmãos. É assim que eu me amo. É assim que a gente vai se amar. Tem muita e inconveniente prática nesse assunto. O amor é a maior evidência de que você nasceu de novo. Tem dificuldade com as pessoas? Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho dificuldade de entender sua conversão. E não é por conta das minhas convicções, é pelo que a palavra diz. Que esse é um fruto da árvore bendita, da árvore transformada. Dá esse fruto. Eu quero te encorajar nesse sentido. Eu quero te encorajar a pensar que não é personalizável. O cristão precisa amar o próximo. Quinta razão. O amor aos outros prova e qualifica o nosso amor a Deus. Você pode fazer boas declarações para Deus, de amor. Você pode de fato cantar para Deus. Você pode expressar o seu amor a Ele. Mas se faltar o amor ao seu irmão, eu quero te dizer que sua declaração de amor a Deus está no mínimo manca, questionável, não se sustenta, porque Deus atrelou as coisas. Eu amo a Deus, mas e o seu irmão? Você tem o servido? Porque o amor a Deus é verificado no nosso amor mútuo. A qualidade do seu relacionamento com Deus também é medida pela proporção do seu amor ao próximo. Sexta razão, o amor é maior de todos os mandamentos.
Os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, certo? Palavra de Deus. Se você não ama, você despreza a lei de Deus, a vontade de Deus e o ser de Deus. Mas em último lugar, é o amor que cumpre essa lei. A lei foi dada em 2 tábuas. A primeira delas com 4 mandamentos. A segunda com 6. A primeira relacionados a Deus. Os irmãos se lembram de todos eles. Não terás outros deuses diante de Deus. Não farás esculturas. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. E guardará o dia do Senhor. Todos esses mandamentos dizem respeito a amar a Deus. Se eu me prestar ao serviço de amar a Deus, eu guardarei todos esses mandamentos com facilidade. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Mas se eu desprezo a vontade de Deus, eu não o amo. A segunda tábua diz respeito às nossas relações sociais. Honra teus pais, não mate, não adultere, não furte, não minta, não cobice. Esses são mandamentos que dizem respeito à nossa relação social. Quando você ama a Deus, você cumpre a primeira tábua. Quando você ama o seu irmão, você cumpre a segunda. Tem como amar o meu irmão e furtá-lo? Tem como amar o próximo e adulterar? Tem como amar o próximo e matá-lo? Cobiçá-lo? Mentir para o outro? São demonstrações claras de desafeto, de amor e de vida autocentrada. Todos estes pecados que os mandamentos expõem são ego escancarado, revelado, amado mais do que ao próximo. Mas amando o próximo, eu honro esses mandamentos. É por isso mesmo que foi dito que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo cumpre a lei. Não era dizendo, mas não precisa cumprir a lei, se você amar o próximo já está valendo. Tem tudo a ver, porque amor é tão prático, é tão funcional, que a lei vai sendo cumprida à medida em que a gente toma atitudes e decisões em prol do outro. O amor diz, portanto, se você conhece a Cristo e à medida da sua maturidade de fé e cristã. Essa é a importância. Quis trazer esses 7 pontos para a gente agora ver brevemente esses versículos que lemos. Na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo, na segunda metade, dos versículos 12 a 16, ele gasta aquela parte para falar de nossas relações, para falar sobre o amor a Deus, o amor a si próprio, a honra às autoridades e amar os inimigos. Depois da primeira grande fala teológica dele, a maior delas nas Escrituras, o maior escritor bíblico, em termos de quantidade, na sua carta mais teológica e extensa, em termos de conteúdo teológico, depois de trazer a teologia à tona e pregá-la, ele vai falar como que essa teologia se aplica nas relações sociais, nos nossos relacionamentos. E ele fala sobre como o amor deve guiar o cristão em todas as instâncias, inclusive diante dos inimigos, diante daqueles que pensam diferente de nós, diante daqueles que são contrários a nós, diante daqueles que nos ofendem. E até a honra às autoridades entram nesse patamar. O cristão pautado pelo amor tem muito a aprender a como viver. Amar é o início, portanto, da caminhada e não o alvo. É o primeiro degrau e não a linha de chegada. É por onde nós caminhamos. É o ritmo. É a trilha. É o compasso. É o som que ouvimos enquanto estamos caminhando e vivendo. João 13:34. Assim como eu vos amei, amei uns aos outros. Esse é o novo mandamento que vos dou. Em que sentido esse mandamento é novo, meus irmãos? Em que sentido ele é novo? Não é novo, em termos de nunca foi dito. Não é.
Mas ele tem muita novidade, Jesus está falando dessas novidades. Ele é novo porque tem um exemplo perfeito nele que antes a gente não teve. Jesus se coloca como o exemplo desse amor. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Olhem para mim e façam igual. Jesus veio consertar um mundo quebrado, estancar o sangramento de um mundo caído. E sabe como ele faz isso? Já pararam para pensar no plano de Cristo? Como é que Jesus faz isso? Eu sei, pastor, morrendo na cruz. Sim, ele morre na cruz porque tem um pagamento legal para pagar para Deus pela salvação das pessoas. Mas ele não precisa morrer todo dia, é uma vez só, para sempre. Mas tem uma coisa que precisa acontecer todo dia: os seus discípulos imitando ele todos os dias. E ele então começa a chamar pessoas comuns a segui-lo, e vai ensinando essas pessoas a fazer o que ele faz. E quando ele vai embora, nessa oração do João 17, ele diz: Pai, eu vou para junto de ti, mas eles ficam no mundo, e eu os envio. Esse é meu trecho favorito da palavra de Deus, gente. João 17. Se eu nunca mais tivesse a minha Bíblia, eu queria ficar com essa página. Assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Jesus coloca essa autoridade sobre a sua cabeça. Eu vou, mas eles ficam. Jesus te deixou aqui, na ausência física dele. O que você está fazendo da sua vida? Sendo esse representante. Você tem honrado os alvos de Jesus Cristo? Ou você tem vivido para você? Ei, querido irmão, Jesus te deixou no lugar dele, para você representá-lo a um mundo perdido. Nós somos pequenos cristos. Não confunda as coisas. Não estou falando que você é Deus, não estou falando que você é redentor de ninguém, nem um único mediador. Eu estou te dizendo que Jesus te enviou como ele foi enviado, que Jesus te ensinou a fazer as obras que ele fez, e até maiores, que Jesus te deixou aqui para ser a luz que ele é, a esperança que ele é, o amor com que ele amou, é para que a gente se ame, o mesmo amor. Nesse sentido somos pequenos cristos, representantes oficiais de Cristo dos céus, como Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios, somos embaixadores, carregamos essa bandeira, essa identidade, e o mundo olha para a igreja, e tem na igreja ódio, olham para a igreja com ódio, odeiam o mundo porque odiou a Cristo, mas é a única esperança do mundo, e é nesse compasso de ódio e desprezo, que mais tempo ou menos tempo, estão sendo as pessoas do mundo confrontadas em amor, e têm conhecido a luz, a esperança e a salvação, porque nós não respondemos com ódio de volta, nós respondemos com amor, o amor com que ele nos amou. Francis Schaeffer diz que esse amor é a apologética final. O maior filósofo do último século, cristão, o grande apologista, chega a essa conclusão que nós não podemos discordar. Essa é a apologética final: amar com o amor de Cristo os nossos inimigos, os diferentes, os que pensam contrário, e claro, os nossos irmãos. Os nossos irmãos.
amar na prática. É novo porque Ele é o exemplo. É novo porque amou com perseverança. Diz o texto: tendo amado, os amou os que estavam no mundo até o fim. Jesus não te amou até a primeira murmuração, até o primeiro pecado. Jesus não amou o povo que saiu do Egito até o primeiro abandono, foram 7 pelo menos. Jesus não amou até a primeira queda, a primeira decepção. Jesus amou até o fim, até o fim. Jesus te ama até o fim, você não vai cansar Jesus. Eu acho uma graça a superficialidade daqueles que olham na graça permanente da salvação, a seguinte pergunta. Eu estou farto dessa pergunta, queridos irmãos, pela superficialidade com que ela vem. Pastor, quer dizer uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, querido irmão, é assim que a palavra nos diz, que o Espírito Santo nos sela para sempre, é selo. Selo é sinal de inviolabilidade. Então quer dizer que eu posso sair no mundo e pecar que eu vou ser salvo? Pode, querido irmão, pode. É isso que você quer? É isso que está no seu coração? Depois de conhecer esse amor tão profundo, tão constrangedor e única esperança, é isso a sua resposta? Que uma vez que a sua salvação não depende disso, a sua vontade de sair para o mundo e pecar, e desonrar a Cristo, e cuspir na sua cruz, e zombar do sacrifício que tira o pecado do mundo, pensado na eternidade, para a glória de um povo necessitado e carente que não pode salvar a si próprio. É isso? Então sim, você pode, mas o Espírito Santo que te sela não te conduz para isso, te guia à verdade, te faz amar a Cristo Jesus, te faz ter prazer em exaltá-lo, em glorificá-lo, em conhecê-lo mais, em ter alegria na sua palavra e nela meditar dia e noite, e ter a vontade de se diminuir para que Cristo cresça, e ter os dons fortalecidos e amadurecidos, e encontrar no amor dele a motivação para amar o próximo. É isso que o crente faz. Uma vez salvo, essa é a vida dele. Mas quantas tradições cristãs, parece que num parque de diversões, conduzem sua prédica e os seus púlpitos só para falar de conquistar uma salvação que só cabe a Cristo conquistar. E assim vamos medindo os outros e a nós mesmos numa corrida que nunca participamos para a salvação. Essa não é uma corrida nossa, essa é a corrida de Cristo até a cruz, e Ele a venceu. Ele foi coroado como merecedor da salvação. E nós, crendo nele, recebemos isso gratuitamente. É a partir daqui a nossa conversa. E temos tanto para conversar a partir de gente salva. Sua salvação não depende de nada disso, mas a evidência dela depende. Se você ama as pessoas, se você está disposto a amar pessoas, amar apesar dos defeitos e pecados delas, amar até o fim, e não até a primeira decepção, e não até certo ponto. Queridos, quantos casamentos banalizados. Pastor, vou divorciar. Por quê, querido? A gente não se ama mais. Então trate de amar, porque amar é uma convicção, uma decisão, uma atitude, uma prática, um exercício. É um ato, é um cotidiano, é um empenho. Amar é mandamento. Deus não te mandou estar apaixonado pelos seus inimigos, porque paixão é sentimento. E embora o amor envolva os sentimentos, ele não pode ser reduzido ao sentimento, porque amar é algo que fazemos. Podemos beber água, exortar, pular, viver com ou sem amor, porque amor é uma decisão que vai junto com nossas decisões, é um estilo de vida,
é um jeito de fazer as coisas, é decidir fazer em amor. Por isso que Ele nos manda amar os inimigos, porque eu posso decidir amar, ainda que os sentimentos não estejam prontos, ainda que doído, ainda que machucado, ainda que temeroso, eu posso amar. Eu posso amar a esposa que me machucou, eu posso amar o marido que machucou, eu posso amar e decidir amar, porque isso não depende dos meus sentimentos. Os meus sentimentos seguirão as minhas decisões. Eu preciso decidir amar, e amar até o fim. Esse amor é novo por sua inspiração. A primeira carta de João, capítulo 3,16, a gente cita João 3,16, mas na primeira carta a gente às vezes não decorou com tanta facilidade, mas diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, devemos dar a nossa vida, aos nossos irmãos. Nisto a gente conhece o amor, que Ele nos deu a sua vida, e portanto nós damos a nossa vida. É uma questão de viver e considerar o outro, viver e priorizar o outro, viver e colocar o outro na conta. Essa é a apologética final. Colocar o outro na nossa conta. Ter mais gente na minha prioridade, ter mais gente no meu tempo, no meu dinheiro, ter mais pessoas na minha vida, no meu exercício, nas minhas mensagens, no meu telefone, no meu tempo gasto, investido. Irmãos, amar custa tempo, custa dinheiro, custa a ponto de renunciarmos, de dividirmos, de irmos até o outro, de reservarmos um espaço na agenda, de considerarmos o outro. Deixa eu te perguntar, portanto, você tem amado seus irmãos? Como é que é o vivido a sua semana? Tem alguém na sua semana além de você e sua família? Você tem orado pela dor dos seus irmãos? Nós temos encorajado essa igreja a orar uns pelos outros, e insistimos, e pedimos, e motivamos, e damos ferramentas e caminhos, porque a gente precisa ser amado dessa forma. A gente precisa amar quem mais precisa. Quem precisa de comida, quem precisa de sustento, quem precisa de encorajamento, quem precisa de um ombro, quem precisa de uma fala, quem precisa de um conselho. Nós precisamos ser práticos. Eu amo quando eu sirvo a igreja, eu amo quando eu contribuo com a igreja, eu amo quando eu dou do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, eu estou amando na prática. E quando eu visito o meu irmão, que eu sei que está precisando, quando eu ligo para perguntar como é que está, eu estou amando. Nós precisamos ser práticos. E hoje, muitos têm olhado com as possibilidades da internet. Eu vou escolher a igreja que eu quero, o culto que eu quero, a palavra que eu quero, na hora que eu quero, e essa vai ser a minha espiritualidade. Irmãos, a nossa missão é feita de pessoas, e isso não é opcional. É por isso que então eu quero encerrar com João 17, 26. Quando Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esse é o ápice do ensinamento de Cristo sobre o amor. É a maior autora que Ele alçou para nos falar sobre si próprio e sobre o amor. Jesus pede que o mesmo amor que sempre existiu na Trindade Santa seja experimentado por mim e por você. O mesmo amor. Que também seja experimentado pela igreja peregrina. Esta é a porção máxima da nossa experiência com Deus e da nossa missão no mundo. Experimentar o amor com que Deus te amou e amar outras pessoas com esse mesmo amor.
Amor é uma semente divina, que dá frutos divinos, num mundo sedento e morto. É isso que a gente semeia na vida do outro, quando dispormos a nós mesmos a obediência do amor e da prática do amor. Frutos que Deus faz crescer e brotar. Frutos dele. E por isso eu chego então à pergunta final a você e a mim. O que você vai fazer com a sua vida ao ouvir essas coisas? O que você vai fazer com a sua agenda? Com seu tempo? Com seus dons? Com seus recursos financeiros? Com seu histórico? Vai continuar vivendo só para você? No seu projeto pessoal e familiar? Queridos irmãos, nós estamos em missão. E essa missão funciona. E tem frutos que só Deus pode colher. A obediência no amor é nos dispormos na linha de frente da apologética cristã. E confrontarmos um mundo frio. Um mundo que odeia a Cristo. Com o amor desse Cristo maravilhoso. O amor se esfriará em muitos. Que na igreja se aqueça cada vez mais. Para sermos a lareira final. A última chama desse mundo. Que você aqueça vidas em frio. Que você seja rios de água viva para pessoas sedentas, porque você dispõe a amar. Que essa igreja seja conhecida por amar uns aos outros. Que nossos visitantes possam ver aqui pessoas que se amam, como os pagãos disseram da igreja primitiva, veja como se amam. Que nós restauremos a nossa alegria de pertencermos uns aos outros. Que nós voltemos a sonhar com a possibilidade de abrir nossas casas para receber algumas famílias, alguns irmãos e ter um tempo de comunhão num bom grupo familiar, que estuda a palavra junto e canta para o Senhor junto e ora junto, na simplicidade da comunhão. Que oremos por isso, para Deus tão logo possível nos dar de presente esse resgate do amor mútuo, onde a igreja se pastoreia, se cuida, onde você bate a porta do seu vizinho, o convida, o serve, o ama, onde você se importa com mais pessoas do que você tem se importado atualmente. Que Cristo te constranja pelo grande amor dele a amar mais. Que assim ele abençoe essa igreja e o seu coração. Que sejamos conhecidos nessa cidade e reconhecidos, sem nenhuma vanglória, mas com muita humildade pela nossa deficiência, que amamos uns aos outros. Que amamos as pessoas. Que Deus tenha misericórdia, mas nos abençoe assim. Vamos falar com Ele. Ó Deus bendito, Pai Santo, Deus amor. Que o amor com que amaste Cristo Jesus esteja em nós e que Cristo em nós esteja. Assim, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo. Que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre esse povo, para guardarem a fé, a esperança e vividamente o Seu amor. Que a Tua bênção os conduza no amor ao Senhor sobre todas as coisas e no amor ao próximo, decididamente, hoje e para sempre. Amém.